Evangelho, sexta-feira da 13ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 13ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 9º capítulo do Evangelho de São Mateus. Nessa primeira sexta-feira do mês dedicado à memória do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos diante do Senhor que chama com amor e afeto seu discípulo para si. O texto do Evangelho de hoje traz um encontro entre Jesus e São Mateus. Vendo, Jesus lhe disse: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. O texto do chamado de Mateus é muito breve, porque o evangelista se deteve ao essencial da experiência vocacional. O Senhor chama. Nós respondemos com prontidão. É necessário que haja o chamado do Senhor, que no seu amor queira estejamos ao seu lado, pois dele vem toda graça e toda bênção. E o ponto seguinte é que nós possamos escolher, na nossa liberdade, seguir ao chamado recebido. O momento seguinte do texto já são as bênçãos espirituais dessa resposta. O Senhor está à mesa na casa de Mateus, e muitos são os publicanos e pecadores que ali estão e que vão ouvir as palavras de Jesus e recolher o testemunho do Senhor. Mateus se torna para eles uma ocasião de bênção. A vida e a experiência do evangelista agora são, na verdade, dons de Deus para que outros possam estar na presença do Senhor e receber as bênçãos espirituais que estão associadas à sua palavra e à sua presença. Nesse mesmo jantar, vão ter aqueles que protestarão contra a atitude de amor de Jesus. E eles aprenderão do falar das palavras de Jesus a grandeza do amor de Deus pela salvação de seus filhos. As palavras: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes.
São palavras que vão edificar e vão consolidar em muitos corações a esperança, porque muitos são aqueles que pedem a Deus misericórdia, e as palavras de Jesus vêm trazer a confirmação da misericórdia do coração desse Deus, mas essas palavras também vão ajudar a retirar do abismo da indiferença, do abismo da oposição a Deus, do abismo à distância de amor em relação ao próximo, outras almas que ali estão perdidas. Pois os gestos e as palavras de Jesus se tornam ocasião de conversão para muitos corações que não aprenderam a misericórdia, que estão perto de Deus, mas ainda não o conheceram, que estão junto do Senhor, mas que ainda não compreendem tudo que o Senhor realiza em nosso favor. Desse modo, o chamado vocacional de Mateus já apresenta inúmeros frutos de conversão. São Beda Venerável, comentando sobre esse texto, vai dizer as seguintes palavras: deixa eu pegar aqui. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Procuramos compreender, caros irmãos, com maior profundidade, o acontecimento relatado nesse episódio do Evangelho de Mateus. Mateus não se limitou a oferecer ao Senhor uma refeição material naquele momento, em que ele estava em sua morada terrena. Mas com a sua fé e o seu amor numa resposta de prontidão a Jesus, preparou-lhe um grande banquete na casa de seu coração. Conforme o testemunho daquele que diz: eu estou à porta e chamo, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. De fato, naquele dia, Mateus ofereceu uma grande alegria e um banquete festivo ao seu Senhor, não apenas em sua casa física, mas no seu coração. Sim, o Senhor está à nossa porta e Ele bate. Quando torna ao nosso coração atento à sua vontade, seja através da palavra dos que o ensinam, seja por inspiração interior, abrimos a porta ao chamamento de sua voz, quando livremente aceitamos os seus ensinamentos, interiores ou exteriores, e quando, tendo compreendido o que devemos fazer, nós então colocamos em prática e o fazemos tal como o Senhor nos pediu. Ele então entra para cear conosco em nosso coração. Ele conosco e nós com Ele, porque mora no coração dos seus amigos, pela graça do seu amor, para os alimentar eternamente com a luz da sua presença. Assim, os desejos dos seus amigos tornam-se cada vez mais elevados, e o próprio Senhor se alimenta do zelo que tem pelo céu, como do mais delicioso alimento. Ao receber ali a oferta do coração daqueles que, ouvindo a sua voz, a acolhem para praticar a sua vontade. Vê, queridos irmãos, que grande presente e resposta de amor Mateus deu, não apenas prontamente respondendo ao chamado de Jesus. Que grande prazer, que banquete delicioso ver um coração que, com liberdade, responde prontamente ao seu apelo,
Mas que banquete ainda mais delicioso é oferecido ao Senhor quando na casa repleta de seus convidados, Mateus traz até Jesus corações sedentos por Deus, para que o conhecessem. E Jesus, do fundo da alegria do seu coração, nos oferece as palavras de bondade e misericórdia que edificam os homens e são sinal de esperança e de misericórdia ao longo dos séculos. Bendita oferta de amor de Mateus, tão agradável ao coração do Senhor, que lhe trouxe não apenas aqueles que precisavam dele, mas que levou a palavra de Cristo a todos aqueles que precisam dela ao longo dos séculos. Que também o nosso ato de amor ao Sagrado Coração de Jesus e a nossa entrega nas mãos do Senhor possa render os frutos que hoje observamos no Evangelho. O Senhor nos chamou para si, para que nós possamos ser uma oferta de amor por todos os nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Mateus e da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.